Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa, e essa será a nossa 26ª aula, que tem como tema de produção textual. Esse assunto a gente ainda não viu, né? Porque nós trabalhamos os gêneros, vários gêneros, para que vocês vissem as estruturas do gênero, como é montado aquele texto, se ele é em verso, se ele é em prosa. Mas aí agora nós vamos começar com uma fábula, que já foi texto que nós já trabalhamos, mas só para mostrar a estrutura da fábula, e depois a gente vai começar a tentar aos pouquinhos produzir um nosso, né? Então a fábula é o cão e a carne. Um cão levava na boca um pedaço de carne, e ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe estar maior, e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro de água. Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela foi também o seu reflexo, e ficou o cão sem uma e sem outra. Um texto de Ruth Rocha, que é uma fábula, que como nós já vimos em aulas anteriores, que tem como personagem animais, mas que tem toda a estrutura narrativa, o lugar onde aconteceu, como aconteceu, o que foi que aconteceu, tem toda essa estrutura. Então a gente já sabe que uma narrativa tem que ter os personagens, tem que ser onde aconteceu, quando aconteceu, o que foi que aconteceu. Então vamos ver. Qual é o gênero do texto? Como eu já disse antes, uma notícia não é, né? Porque ele não está informando nada de um fato que aconteceu. Uma fábula, que é a que tem como personagem os animais, e geralmente dá uma lição de vida, né? E a carta, que nós já vimos também, não é nem o bilhete. Então, que gênero é esse? Nós temos o gênero fábula, que o cachorro é o personagem principal, não é? Aconteceu na beira do rio, ele viu o reflexo dele com a carne na boca no rio, e por ambição, olho grande, como nós chamamos, ele tentou pegar. Quando abriu a boca, a carne que estava na boca dele caiu e foi embora, e ele ficou sem uma carne. Então, por que o cão largou seu pedaço de carne? O que foi que fez ele largar esse pedaço de carne? Porque ele atravessou o rio procurando alguma coisa? Será que foi isso? Porque deixou que o pedaço menor fosse levado pelo rio? Ele deixou de propósito? Ou porque ficou privado dos 2 pedaços de carne? Ele achava que tinha 2 e não conseguia nenhum. Ou porque julgou que o outro cão tinha um pedaço maior? Porque ele olhou e viu um cão com um pedaço de carne, que seria do outro. Então, o que é que ele quis? Tomar a carne do outro cão, que era refletido na água. E acabou ficando sem a carne, né? Então, a resposta correta vamos ver daqui a pouco. Então, vamos ver o segundo. O texto foi escrito com o objetivo principal de quê? De anunciar um produto. Será que foi? Nós já vimos aqui a questão da propaganda, nós vimos os textos de propaganda, o gênero propaganda, de dar uma instrução, como é aquele texto instrutivo que ensina você a montar um móvel, a ligar uma TV, a usar um aparelho, ou transmitir o ensinamento para que você reflita, ou mostrar uma pesquisa. Então, olhe, o texto ele transmite o ensinamento. E o cão jogou o pedaço da carne fora porque julgou que o outro cão tinha um pedaço maior do que o dele. Então, é um ensinamento para a gente refletir. O texto trata principalmente de quê? Será da coragem do cão, da fome do cão, da ambição do cão ou da sabedoria do cão. O fato principal que ocorreu na narrativa foi a grande fome do cão, ou o sentimento de orgulho do cão, a sombra que o cão viu no rio ou a ponte que o cão atravessou. O texto trata da ambição do cão. E a história começa a se desenvolver no clímax dele, que é justamente quando ele olha e vê
a figura dele refletida na água, né? A sombra dele. Então, quando ele vê, aí ele tenta pegar, é justamente o momento, o ápice da história, né? Porque contar uma história, sempre que alguém vai contar uma história pra gente, alguma coisa aconteceu. E a gente fica naquela expectativa, esperando. Nesse caso aí, foi na hora que ele olhou e viu a imagem refletida na água. A quinta, o que o cão segurava enquanto atravessava o rio? Um pedaço de frango, um pedaço de carne, um pedaço de peixe ou um pedaço de linguiça? O cão conseguiu o que ele queria e por quê? Esta fábula nos ensina algo. O que é que esta fábula nos ensina? Então vamos ver. Era um pedaço de carne e o cão não conseguiu o que ele queria, porque ele queria o que ele viu no rio. Ou seja, a sua sombra, onde o pedaço de carne parecia ser maior, era o que ele queria. Então, e esta fábula nos dá algum ensinamento? Sim, que não devemos ser ambiciosos e conformar com o que nós temos, não é isso? Então, vamos começar agora a tentar montar o textozinho da gente. O tema de hoje, né, produção textual. Então, vamos começar essa produção textual assim, aos pouquinhos. Eu escolhi um textozinho chamado O Susto. E coloquei algumas palavras para que a gente pudesse preencher o texto, que dê sentido ao texto, né? Vamos pensar. Oscar foi, jogou o anzol. Se Oscar jogou o anzol, o que foi que Oscar fez? Foi fazer, ele foi comprar, ele foi pescar, ou ele foi caçar. No outro, e puxou, com o quê? O anzol, nós usamos o quê no anzol? Para pescar, então nós usamos o quê? A bola, a cadeira ou uma isca. Então, as palavras que nós vamos colocar tem que ser palavras que tenham sentido para poder montar o texto da gente, né? Então, quem levou um susto daqueles? Será que foi o quê? Será que foi a cadeira? Será que foi a máscara? Quem levou um susto? Primeiro, para levar um susto tem que ser um ser, né? Um ser humano. Ele fisgou o que ele fisgou? Ele fisgou uma bola, fisgou uma cadeira de carnaval. Será que foi o que ele fisgou? Então, o que ele fisgou estava toda suja e estragada. Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste e disse: esta ninguém mais. Esta ninguém mais o que? Compra, caça, a bola. Vamos ver os sentidos que se encaixou direitinho aí no texto. Olha, Oscar foi pescar. Jogou o anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto. Veja, a palavra que cabe ali é pescar. Não é porque se ele jogou o anzol, então ele foi pescar. Anzol é um instrumento de quem pesca. Então, o que é que a gente usa no anzol para pescar? Nós usamos a isca. E Oscar levou um susto daquele. Por que ele levou um susto daquele? Olha aí, ele fisgou uma máscara de carnaval. E a máscara estava toda suja e estragada. Então, Oscar pôs a máscara num latão de lixo, perto do poste, e disse: esta ninguém pesca mais. Certo? Pronto, então nós montamos o nosso texto, né? E todo com sentido. Por que foi que o Oscar levou um susto? O que foi que aconteceu que ele levou um susto? Como é que estava a máscara? Onde Oscar pôs a máscara que ele fisgou? E o que disse Oscar? Nesse texto tem até a fala do personagem, não é isso? Tem o personagem, que é Oscar, tem onde aconteceu e o fato que aconteceu. Então vamos ver. Ele levou um susto porque ele achou uma máscara. Ele esperava puxar o peixe e puxou uma máscara. E como é que estava essa máscara? Olha, a máscara estava suja e estragada. Onde Oscar pôs a máscara? Ele jogou a máscara no latão de lixo. E o que foi que ele disse? Olha a fala dele: esta ninguém pesca mais, não é?
Agora nós vamos fazer um texto mais amplo. Veja, nós usamos aquele texto para completar só com algumas palavras para dar sentido. A nossa produção começou pequena. Agora nós temos umas imagens aqui e vamos fazer a nossa produção através dessa imagem. Nós podemos perceber que nós temos dois meninos que estão sentados na beira de um rio, na beira de um lago, e eles estão fazendo o quê? Eles estão com anzol e estão pescando também. Nós percebemos que uma das crianças pescou uma bota e o outro pescou um peixe. Só que o que pescou o peixe riu do que pescou uma bota e ele ficou chateado e foi embora. Então é um texto, a gente consegue ler através da imagem. Lembra que nós trabalhamos texto verbal e não verbal? Esse é um texto não verbal, é só de imagem. Então a gente vai montar o texto em cima dessas imagens. Vamos ver. Numa manhã de sol, olhe quando aconteceu o fato, a narrativa. Arthur e Pedro são os dois personagens do texto. Foram ao lago para pescar. Quando Arthur jogou o anzol, teve uma surpresa. Veja, Arthur fez uma ação de jogar o anzol e teve uma surpresa. Ele pescou uma bota velha. Veja como Arthur ficou surpreso com o que ele pescou, né? Pedro, logo que jogou o anzol, pescou um peixe e ficou rindo da pesca de Arthur. E muito chateado, Arthur foi embora. Olha, nós conseguimos montar a nossa narrativa, o nosso texto, justamente com todos os elementos necessários para uma narrativa. Então, nós colocamos quando aconteceu, que foi numa manhã de sol. Quem são os personagens? Arthur e Pedro. Eles foram ao lago, foi onde aconteceu o fato, foi no lago. E o que foi que aconteceu? A história se desenvolve a partir do momento que ele joga o anzol e pesca a bola. E no final ele ficou chateado e foi embora porque o amigo conseguiu pegar um peixe e ficou rindo dele porque pegou uma bota velha. Então nós montamos o nosso texto, nós produzimos o nosso texto aqui. Agora eu vou dar outro texto a você que tem uma estrutura um pouco diferente da narrativa. Veja, chama-se bola de gude. A maior bola do mundo é de fogo e se chama Sol. A bola mais conhecida é a de jogar futebol. Certa bola colorida, joga bem, eu nunca pude. É de vidro essa bandida. E chama-se Bola de Gude. É um texto de Ricardo Azevedo, do livro 19 Poemas. Então, nós temos um texto também, que é do gênero poemas, e esse texto, ele está escrito de uma forma diferente. Veja que ele está escrito em verso, como nós já vimos em outras aulas, e ele tem estrofes, e ele tem rimas. Então, quantos versos nós temos aí, quantas estrofes e quantas rimas? Vamos ver. Qual é o título do texto? É a bola, vamos ver, o título do texto chama-se Bola de Gude. Então, quantos versos nós temos nessa poesia, nesse poema? Quantos versos nós temos? E quais são as rimas que nós conseguimos encontrar no texto? Na poesia, o sol é maior ou é menor do que o mundo? De acordo com o poeta ali, o sol é maior ou é menor que o mundo? A bola de futebol é a bola mais ou menos conhecida? O jogador da poesia jogava bem? Quais as características da bola de gude, de acordo com o poema, né? Vamos ver as respostas. O texto tem o título de Bola de Gude. Quantos versos nós temos? Nós temos 8 versos no texto. Quais são as rimas? Nós temos só, que está rimando com futebol. Pude, que está rimando com gude. Colorida, que está rimando com bandida. Na poesia, o sol é maior ou menor que o mundo? Na poesia, ele diz
que o sol é maior que o mundo, não é isso? A bola de futebol é a bola mais ou menos conhecida. Ele fala que a bola de futebol é a bola mais conhecida, claro, do que a bola de gude. O jogador da poesia, ele jogava bem? Não. Ele nunca pôde jogar bem, como ele diz, eu nunca pude. Quais as características da bola de gude, de acordo com o texto? Ela é o quê? De vidro, e ele chama a bola de bandido. Não é isso? Agora, vamos tentar nós produzirmos a nossa poesia. Vamos observar o quê? Para produzir a poesia, nós temos que montar o texto em cima de versos. O que é versos? Verso é cada linha da poesia. Olha aqui a poesia aqui, olha. Cada linha dessa, a maior bola do mundo, é um verso. É de fogo e se chama Sol. Esses são os versos. E o que são as estrofes? São um conjunto desses versos. Então, nós vamos montar o nosso texto com os versos e com as estrofes, não é isso? Vamos ver como ficaria a nossa poesia. Eu dei algumas sugestões de palavras para nós usarmos na poesia, já que estamos em clima de Copa do Mundo, né? Usamos bola, campo e jogador. Vamos ver como a gente vai montar a nossa poesia. Olha, se tem bola, se tem campo, se tem jogador, eu escolhi o título futebol, que tem esses elementos, né? Aí o futebol é um esporte que se joga com a bola no campo verdinho, onde a bola rola. Então aí nós temos 4 versos e temos as rimas bola e rola. Para frente, para trás e de lado, o jogador é quem guia, mas o que é animador é quando ela, obediente, a bola, cai na rede e faz o gol. Veja, montamos animador e gol, tem o mesmo som, então eles estão rimando. Então nós temos 4 versos na primeira estrofe e 6 versos na segunda estrofe. Montamos também. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a questão da estrutura do texto, quando ele é narrativo, quando ele vem escrito em versos ou em prosa, que é escrito, as palavras são escritas através de frases, e tem toda aquela pontuação, ponto, exclamação. Já o poema tem que ter os versos. Às vezes ele pode ter a rima e às vezes não precisa de ter rima, entendeu? O poema não necessariamente tem que ter as rimas. Então eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Pelo menos tentamos fazer a nossa produção, né?